Fala pessoal, Dante aqui e hoje eu tô com os Galaxy Buds Pro que eu resgatei com o voucher da Samsung e eu já tô com eles aí há pouco mais de uma semana. Hoje eu quero falar sobre a minha experiência que eu tenho tido com eles e também fazer um teste prático aí para vocês poderem ouvir realmente a qualidade desses fones e aí tirar as próprias conclusões. Então esses fones são os mais novos fones da linha da Samsung, eles lançaram aí esse ano junto com a linha S21 e são aí teoricamente os melhores já feitos por eles, por isso o nome Pro. Eu resgatei o meu pelo voucher, conforme eu falei pra vocês, do meu Galaxy S21, que era um voucher de R$1.000. O preço de lançamento deles era R$1.400 e aí eles davam R$400 de voucher para quem adquirisse na pré-venda. Eu não adquiri na pré-venda, eu adquiri através do voucher do S21. E aí lá no site do voucher o preço na verdade era R$1.200. Então eu gastei meus R$1.000 do voucher e paguei R$200, o que acabou sendo um bom negócio. Dentro o que tinha lá para recolher, para resgatar, o Buds Pro pareceu a melhor opção para mim e saiu por um preço ali até que razoável. Quem acompanha o canal há um tempo já me viu falar dos meus Galaxy Buds originais, que são esses amarelinhos aqui, ó. E eu tenho eles desde o lançamento também, praticamente. Quando lançou eu logo comprei, tava viajando e encontrei lá numa loja. E aí eu comprei esse aqui amarelo, era o único que tinha, tá até com uma skin aqui embaixo para proteger. Mas era a única cor que tinha quando eu comprei o amarelo, na loja que eu comprei, óbvio, né? E assim, era a última cor que eu queria ter comprado, né? Mas na época eu queria muito, era um fone que eu realmente estava precisando. E aí acabei comprando os Galaxy Buds amarelo. Esse aqui não é o Plus, é o Galaxy Buds normal. E foi uma excelente compra, eu me acostumei rápido com a cor, por mais estranho que seja. E, cara, os fones foram uma experiência incrível. A forma como eles conectam com os aparelhos Android, principalmente os Galaxys, né, que eu sempre usei, fantástico. O som é super satisfatório para mim, até porque eu não sou um grande usuário de fones de ouvido. Para mim o básico já me satisfaz, desde que tenha um som equilibrado ali, né, não vai me incomodar, até porque eu não uso tanto fone de ouvido. Eu gosto realmente de ouvir meu som numa caixa de som mais alto, no ambiente ali, eu não gosto muito de ficar de fone, mas eu tenho que usar, né, vou na academia, vou fazer ali algum exercício, tô sempre de fone, então eu acabo usando todo dia, mas não é que eu gosto muito de usar. Enfim, vou deixar aqui o Galaxy Buds de lado para eu mostrar um pouco o Pro para vocês. Então a caixinha tá aqui, ó. Eu escolhi o preto dessa vez, que eu pude escolher a cor, né? Resolvi ir no mais basicão, ó. A caixa é a mesma do Buds Live. Já vou falar um pouco mais dela, mas com acabamento fosco. E aqui estão os fones, ó. Eu achei eles bem bacana. Eles são pequenininhos, relativamente pequenos. São bem discretos, eu acho, principalmente quando você coloca no ouvido. E a ponteira deles aqui tem uma coisa bem interessante, vou mostrar pra vocês. Se a gente pegar aqui, ó, ela tem uma protuberância bem pequena, tanto que a própria pontinha de silicone é diferente das tradicionais que a gente está acostumado, quer ver? Se eu pegar aqui o Buds normal, vou mostrar pra vocês. Se eu tirar a ponteira aqui e comparar, você vai ver que o tamanho, olha só o quanto isso tudo aqui vai no seu canal auditivo, né? Então acaba causando um certo desconforto no seu ouvido, fica parecendo um negócio um pouco maior ali, né? Deixa eu colocar aqui a borrachinha. Então esse é um ponto de design que eles melhoraram e que eu gostei muito, ter diminuído sim essa parte que entra no canal auditivo é muito importante para o conforto. Um outro ponto muito importante de conforto é justamente, veja só, aqui no Buds normal a gente não tem nenhuma abertura, tem um microfonezinho aqui, nada demais. Enquanto aqui você já vê que tem, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó, uma abertura aqui dentro ela passa para cá, então tem uma passagem de ar que ajuda ali a ter um conforto um pouco maior, né? A pressão do ouvido ser aliviada, não ficar aquele negócio que você coloca e você sente que está empurrando o seu ouvido para dentro, né? Então esse conforto acaba sendo um pouco aprimorado por causa do design. Então não só ficou um design ali um pouco mais bacana, eu acho, ficou um pouco mais bonito, como também melhorou o conforto, então até agora só vantagens. A casezinha, ela é pesada em relação a dos Buds originais, isso foi uma coisa que eu notei, é uma caixa pesada, ela tem uma bateria até que grande aqui dentro, então acredito que seja por isso, tanto que ela tem até esse relevo aqui. E os fones por si só são também um pouco mais pesadinhos, né? Mas é pouca coisa, nada que você perceba. E aí tem gente que prefere o formato de pílula, eu prefiro esse novo aqui, ele é um pouco mais alto, então no seu bolso ele acaba sendo um pouco mais gordinho. Mas eu não acho que seja algo que atrapalhe tanto
E eu acho um pouco mais bonito aqui do que aqui, mas eu gosto também dessa pílulazinha, eu acho bem interessante. Agora, falando sobre a caixa em si, aqui, uma coisa que eu não gostava dessa caixa, os ímãs que seguram o fone no lugar são muito fracos, então ó, eu chacoalho e eles caem com muita facilidade. Aqui, eles parecem que não vão ser tão fortes, porque você até sente eles tremendo, mas olha só, eu chacoalho aqui, e eu tô chacoalhando mesmo, tá? Eles não soltam com tanta facilidade. Teria que bater assim, mas eu não vou fazer isso. Outra coisa importante é que aqui a gente não tem a resistência à água, né? É um fone ali que talvez para quem sua muito durante o exercício ou quer treinar na chuva por algum motivo ou perto de uma piscina, aí pode ser perigoso. Enquanto aqui a gente tem uma resistência, tecnicamente os fones podem ser submergidos na água, o que é bem interessante. O case não, então mantém ela fora da água, você vai guardar os fones molhados, seca antes, porque aí você guarda certinho, e aí você vai ter a sua resistência à água, só que não tem garantia para isso, né? Então faça com cuidado aí. Agora um ponto que eu acho que podia ser melhor nessa case é aqui, ó, essa tampinha aqui, ela tem um imã bem forte na hora de fechar, mas eu acho que quando ela tá aberta, esse ponto aqui é muito molenguinha aqui. Ó, é muito... Eu acho que podia ser um pouco mais firme isso aqui, eu acho que faltou um pouco dessa firmeza para dar um... Porque a qualidade do plástico é muito boa, é robusto, você sente realmente uma case de qualidade. Mas até aqui, ó, aqui não era um grande exemplo, tá? Mas tem ainda uma certa resistência no final da abertura. Então eu acho que isso podia ser um pouco melhor, mas também é uma coisa que não chega a ser algo que é frágil, que vai quebrar com o uso, mas é algo que eu queria só ter a sensação de ser um pouco mais firme. Agora eu vou guardar um pouquinho aqui os Galaxy Buds originais e eu vou pegar um Galaxy Buds Live, que é aquele com design aberto, mas tem um fato aqui que eu preciso falar para vocês. Esse aqui não é um Galaxy Buds Live original. Eu comprei da China, a partir do comentário de um inscrito, eu resolvi pesquisar, né, e encontrei essa versão, uma réplica, claro, e que era uma ideia de vídeo para o canal que acabou nunca saindo. Eles chegaram e eu acabei desistindo de fazer o vídeo. Eu não recomendo comprar réplicas, até porque não acho que seja seguro, não vai ter garantia, enfim, não vale a pena, mas nesse caso valeu a pena, porque eu paguei tipo R$150, eu tava realmente querendo comprar os fones originais, e aí eu descobri que esse formato não fica legal na minha orelha. Esse feijãozinho aqui não rolou pra mim. A Samsung até chegou a fazer a propaganda dizendo que esse formato é anatômico, que fica muito bem no ouvido. E pra muita gente eu acho que fica, pelos reviews que eu vi por aí. Mas pra mim não rolou. Eu tenho dificuldade pra encaixar e quando eu acho a posição certa, começa a doer o meu ouvido depois de um certo tempo. Porque ele fica apoiado ali contra as paredes da orelha e não rola pra mim, não funcionou esse design, então pelo menos me salvou de gastar uma grana maior. Enfim, mas em termos de design aqui, ele é bem parecido com o original, e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Então a case, vocês podem ver que é o mesmo desenho, mas o acabamento fosco eu acho mais interessante. E aí abrindo aqui, ó, vou abrir os dois, você percebe que a parte aqui que tem um relevo interno, tá vendo? É um pouco diferente, então não é que é exatamente a mesma case, mas o design externo é o mesmo, e aí o design dos buds é também um pouco diferente, né? Vou pegar um aqui pertinho para vocês verem melhor. Olha só. Então, como vocês podem ver, a cor é mais ou menos a mesma, né? Só que esses aqui não oferecem aquela vedação, né? Então eles não têm um som que eu particularmente gosto, eu acho que é um som que fica muito raso. Eu prefiro o fone de ouvido que tenha, sim, a vedação, tem as borrachinhas, eu acho que fica mais interessante. E é o caso desse aqui, eu acho que é realmente o melhor fone que a Samsung já fez nesse quesito. Então vamos falar de todas as novidades aí que esse fone trouxe para a parte de software, principalmente. A gente tem aqui o aplicativo, então, que eu já usava com os Galaxy Buds originais, mas eles tinham bem menos função, né? Então, quando entrou o Galaxy Buds Plus, o software aqui já era um pouco diferente, tinha ali uns recursos um pouco diferentes. Depois com o Buds Live mudou um pouquinho, e agora com o Buds Pro tem mais coisa ainda. Então, primeira coisa, cancelamento de ruído, o desativado, que é como se fosse o Buds original, só tá ali no seu ouvido, sem fazer nada, nenhum efeito, e aí o som ambiente, que era um recurso que a gente já tinha no Galaxy Buds original, mas que melhorou muito agora. Eu vou explicar já pra vocês isso aí.
Continuando aqui, tem um recurso que tá todo mundo falando, que é a detecção de voz. Então, às vezes você tá ali ouvindo uma música com a detecção de ruído, por exemplo, ou até mesmo com ela desativada. E aí, se ele percebe que você tá tentando falar com alguém, ele vai diminuir um pouco o volume do que você está ouvindo e vai ligar o som ambiente para você conseguir conversar ali de 5 a 10 segundos, de acordo com o que você fala, ele percebe se tem que desligar ou deixar ligado mais um pouco. Eu acho que é um recurso interessante, pelo que eu usei, eu acho que é legal, porque pelo menos para pessoas igual a mim, quando você tá de fone, parece que você ficou ouvindo todo mundo te chamar, então você fica meio, tira o fone, põe o fone, e aí com isso, pelo menos, se você falar, mesmo que ninguém tenha falado com você, você falar alguma coisa, o que você falou comigo, ele já vai ligar o som ambiente, vai te deixar ali ouvir, né, tudo ao seu redor. Então eu acho interessante, mas é uma coisa que às vezes eu percebi, às vezes eu tô na academia, aí você vai tomar água, ele acha que você tá falando, ou você... não sei, dá uma respirada mais funda ali com a boca, às vezes ele acha que você está falando, então é algo que dá para viver com ele ligado, eu acho que é interessante, mas às vezes pode te irritar. Ainda mais se você cantar, né? Você canta a música, você tá ali ouvindo a música, você começa a cantar, às vezes ele vai abaixar o som na melhor parte da música para você, então é algo que pelo menos você pode ligar ou desligar aqui no aplicativo. Aí todos os outros recursos eu não preciso entrar muito em detalhes, são todas as funções de personalizar os toques que você dá, porque eles são sensíveis aos toques aqui do lado. Não tem nada muito diferente, tem a parte de equalizador, que a gente tem vários modos de som, mas também não é algo que muda tanto. Eu procuro deixar sempre entre o dinâmico e o normal, que são os dois mais equilibrados para todo tipo de som. E aí tem um novo recurso que é bem interessante aqui dentro de avançado, que é o áudio 360. Basicamente, essa função só é compatível com smartphones Galaxy aí, eu acho que só os mais novos por enquanto, então acho que só a linha S21 e o Tab S7 que eu percebi que também é compatível. Basicamente, ele parece que amplia ali o ambiente que você está ouvindo, não sei, é difícil explicar, mas parece que ele deixa realmente tudo um pouco mais 360, parece estar mais distante de você o som. E aí o efeito que você tem, vamos supor que você está aqui assistindo alguma coisa, você vira a sua cabeça, parece que o som ele continua vindo da onde o celular está, então você vai ouvir mais do lado direito, se você virar a cabeça para cá, ele vai ouvir mais do lado esquerdo. Para algumas coisas é interessante, para ouvir música eu achei interessante, em alguns tipos de música fica mais legal, porque você ouve melhor os instrumentos ali, ou todos os tipos, todas as frequências, parece que você ouve melhor, tá? Não sou nenhum audiófilo, mas estou falando da minha experiência. Para vídeos gerais do YouTube não achei legal, eu acho que fica muito esquisito assim, fica meio estranho, não é muito interessante. Mas para determinados conteúdos, que nem algum filme um pouco mais de ação, até que fica um efeito interessante, daí você vai testando e vê o que você prefere. Agora um recurso muito bacana que a Samsung anunciou com os Buds Pro, mas que eu acho que vão ser levados para os outros fones da linha e também para outros aparelhos, é a transição entre os seus devices. Então eu estou aqui com o meu S21 com o Tab S7. Então eu tô vendo aqui, tô com o fone no meu ouvido agora, tá, gente? Conectado. Tô vendo aqui, olha só, Buds Pro conectado e aqui apareceu desconectado. Tô assistindo o vídeo aqui, daí de repente eu quero pegar e começar a assistir aqui. Eu dou o play e aí ele já aparece a mensagem desconectado e conectado aqui. E começa ali na hora a passar o vídeo aqui. No meu uso esse recurso tem sido bem bacana, vou explicar onde ele funciona e onde ele não funciona. Então, geralmente eu estou na academia assistindo algo no meu tablet, pego o meu celular, se eu quiser ouvir um áudio do WhatsApp, ele não troca sozinho, ele continua passando o vídeo aqui. Então, chamada. Se eu recebo uma chamada no meu celular, bom, primeiro que eu posso atender direto do tablet, né? Mas vamos supor que eu pego o celular e atendo no celular. Na hora que eu atendo, ele já passa para cá, então eu já posso atender direto aqui. Isso é bem legal, pelo menos é um recurso que ali você não precisa ficar esquentando a cabeça, ai meu Deus, desconecta e tal. Eu gostaria que pelo menos tivesse a opção de poder ouvir outros tipos de mídia, por exemplo, Instagram ou WhatsApp, e ele não está ativando a transição, que seria bem interessante, ou às vezes ouvir os dois ao mesmo tempo, de alguma forma. Mas vídeos, se eu estou vendo um vídeo aqui, eu começo a ver um vídeo aqui, ele troca na hora e é bem interessante, funciona muito bem da forma como eu mostrei para vocês. Aparece o bannerzinho ali, conecta, desconecta, muito fácil, muito legal, e é algo que você pode desabilitar. Se isso te incomoda, você desabilita e ele não vai ficar fazendo essa transição, mas é bem legal, eu gostei pelo menos. Mas vamos fazer um teste prático aqui, eu tive uma ideia interessante para vocês pelo menos terem uma noção, né, da qualidade desses fones, e eu acho que vai ser interessante, não só para ouvir o som deles, como também para ter uma noção da redução de ruído, como que ela funciona. Eu vou mostrar para vocês o que eu preparei aqui.
vou montar o setupzinho para vocês poderem ouvir, mas já adianto para vocês que a redução de ruído aqui é bem interessante, porque nos Galaxy Buds e Buds Plus a gente não tinha, né, redução ativa. No Buds Live a Samsung falou que tinha tal, mas não fazia nada. O pessoal que testou aí, ninguém achou essa redução de ruído que a Samsung falou que tinha. Já aqui não, aqui realmente tem e realmente é algo que você percebe. É a melhor redução do mundo, parece aqueles Bose que você coloca em cima do seu ouvido, cobre tudo, né? Os headphones da Sony, da Bose, que tem as melhores reduções de ruído, não é, né? É diferente. Mas funciona, eu acho que cumpre ali o que promete. Talvez poderia ser um pouco melhor, talvez, mas vou mostrar para vocês e aí vocês me dizem se sentiram a diferença. Bom, basicamente a intenção aqui é a seguinte, com essa orelha esquisita que vocês estão vendo aqui, é para quem pratica acupuntura, uma orelha de silicone com um formato aí original. Então a ideia é colocar um fone aqui, o outro eu posso colocar no meu ouvido, e aí eu vou colocar o microfone, que eu gravo os vídeos aqui, nesse rasgo que eu fiz aqui atrás. Eu já vi que eu consigo encaixar ele direitinho saindo por aqui. Óbvio, gente, esse não é um teste científico que vai te dar exatamente o que eu ouço dos fones de ouvido. Vai até ficar um pouco diferente, porque primeiro que não é um microfone que vai gravar os dois lados, né? Começa por aí. E segundo que a forma como esse microfone vai captar o áudio não é a mesma forma que a gente ouve, mas vai dar para ter uma noção, principalmente dos estágios da redução de ruído. Eu acho que vai dar para vocês ouvirem de uma forma até que interessante. Então, vou colocar um microfone aqui atrás e aí a gente vai fazer os mais diversos cenários e vocês me dizem se sentiram a diferença. Eu vou testar uma música também, mas antes eu quero testar as reduções de ruído, então com o ativo, com o normal, que aí é só o fone no seu ouvido, e com o som ambiente, que é um som ambiente bem interessante, que tem vários estágios aqui. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Eu vou clicando aqui e vocês vão vendo a diferença no microfone. Eu acho que vai ser interessante esse teste. E aí eu começo a falar, não sei se vocês conseguem me ouvir com o fone aqui, mas ele abaixou o volume e agora eu tô falando e ouvindo o que estão falando comigo. É bem interessante, mas continuo ouvindo um pouco mais baixo o que eu tava vendo aqui. E aí, pessoal, com esse teste, vocês acham que deu para sentir a qualidade dos fones e também como funciona o cancelamento de ruído, se ele cancela bem ou não? Eu tentei ali diferentes cenários, né?
um com pessoas falando, lógico, que nem eu falei pra vocês, o microfone ele é muito sensível, então eu coloquei o iPhonezinho aqui do lado, e realmente eu não posso deixar o volume dele no máximo, senão vai ficar muito alto e é diferente do que a gente está acostumado a ouvir, né? Não dá para fazer essa comparação. É só para ter uma noção de como o cancelamento lida com os diferentes tipos de som. Então, com as pessoas falando, ele costuma cancelar ali diferentes frequências. Com o barulho do avião, que é um lugar que a gente costuma utilizar, né, o cancelamento de ruído, ele vai se comportar de outra forma. Então, assim, o que eu percebi é que não é um cancelamento completamente que vai te deixar totalmente fora ali do som ambiente. Mas é algo que funciona assim. O que eu percebi geralmente com o som ambiente, eu ouço muito bem tudo ao meu redor, funciona muito bem o som ambiente dele. Daí se eu desligo, já fica bem vedado, igual era o Galaxy Buds original, né? Já dá uma bela vedada, te tira bem dos ruídos. E aí quando eu ligo, né, é como se eu tivesse uma etapa a mais, é como se ele vedasse um pouquinho mais, então ele ainda vai um pouco além e reduz um pouco mais algumas frequências, não é tudo. Então, se tiver um aspirador, você vai ouvir o aspirador ainda, mas você vai ouvir ele diferente, ele vai perder algumas frequências ali que você não vai ouvir, enquanto outras você vai continuar ouvindo, então ainda vai ter um som ali. Só que pra mim isso é o de menos, porque quando você vai lá e coloca uma música, quando você coloca que seja um podcast, você praticamente vai tirar todos esses outros ruídos, você vai ouvir só o conteúdo que você está vendo. Claro que entre esses exemplos, uma música ou um filme vai ser melhor, porque aí você não vai ouvir praticamente nada, assim, vai ficar bem de fundo mesmo. Um podcast, por exemplo, é uma situação bem interessante que eu testei, porque você vai ouvir ainda as coisas ao seu redor, até porque é só pessoas falando, né? Não tem nenhum outro tipo de instrumento, nem nada do tipo que pode te isolar ainda mais. Então você ainda vai ouvir o que está ao seu redor. Mas o que eu achei bem interessante, que eu não conseguia de forma alguma, com o Galaxy Buds original, se eu quisesse ouvir um bate-papo, um podcast, não funcionava, mesmo com o som ambiente, né? Se eu quisesse, por exemplo, ficar ouvindo alguma coisa, mas ainda ter noção do que estão conversando ao meu redor. Com o Buds Live isso é possível, porque o Buds Live é aberto, então entra todo o som atmosférico ali que você tá, da atmosfera que você tá. No Buds original, como ele vedava, o modo ambiente dele praticamente morria quando eu ligava alguma coisa. Então, se eu tivesse ali sem ouvir nada, até que eu ouvia o que estava ao meu redor. Mas quando eu ligava uma música, ligava qualquer coisa, já não rolava. Aqui não, eu estava ouvindo um podcast e eu consigo claramente, isso com o som ambiente ligado, distinguir o que é o podcast e ouvir claramente o que as pessoas estão conversando. Consigo conversar enquanto eu ouço alguma coisa. Muito legal, então isso é um sinal de que o som ambiente funciona muito bem. Agora, só para vocês terem uma noção do encaixe, eu vou pegar aqui o Buds Live Fake e também o outro fonezinho aqui, o Buds normal, e vou encaixar na orelha aqui só para vocês terem uma noção. Lembrando que essa aqui é uma réplica, mas o design é exatamente igual ao do original. Então você vê que é um fone que, legal, ele encaixa muito bem no canal auditivo, mas essa parte aqui me incomoda muito, eu acho que ele acaba forçando demais aqui e fica doendo mesmo em mim. Mas tem gente que fica perfeito, que ele fica até um pouco mais pra dentro assim, e não incomoda, mas pra mim não rola. Já com os Galaxy Buds originais e os Plus também, né, eu acho que ele encaixa melhor aqui, incomoda menos, tem essa partezinha que é uma borrachinha que você pode tirar, mas que ela ajuda a fixar, então, no seu ouvido. E a única coisa é que realmente ele não tem nenhuma passagem de ar para te ajudar no conforto, e aqui é realmente muito grande a parte que vai dentro do canal auditivo, então acaba sendo um pouco incômodo. Já aqui no Pro, você vê que ele tá entrando no canal auditivo, mas é mais o silicone, a borracha aqui que entra, que é oca, não tem nada, nenhum plástico dentro dela. Então fica mais confortável e tem a passagem de ar, então dentre esses três, para mim pelo menos, é o mais confortável. Agora, só fazendo um comparativo rápido entre eles e os AirPods Pro, que eu acho que são os principais concorrentes aí, óbvio, eu acho que quem tem iPhone, quem tem iPad, enfim, a linha da Apple é melhor comprar um AirPods, né? O Pro de preferência, que é o melhor que eles têm agora e que é um fone que já foi lançado faz um tempo, né? O Buds Pro, eu acho que para quem tem Android, para quem tem um Galaxy principalmente, é fantástico. Eu acho que não tem muito o que discutir aí, cada um com o seu ecossistema, não tem muito o que falar. Eu já pude testar os AirPods Pro e eu achei fantásticos. Eu não tenho aqui um comigo pra gente poder comparar, ia ser bem legal fazer esse teste, mas não tenho. Agora, o que eu posso falar, pelo que eu vi aí na internet, que eu pesquisei, outros youtubers que fizeram um comparativo completo, são várias coisas que eu acho que, pelo que eu testei ali, é verdade.
Primeiro ponto, esse negócio da detecção de voz, o AirPods não tem, então é algo interessante. Outra coisa é o cancelamento de ruído. A maioria falou que o cancelamento dos AirPods é melhor e, assim, eu não tenho como comparar lado a lado, mas eu acho que dá pra acreditar, eu acho que sim, deve ser verdade. O cancelamento aqui não é nada absurdo, assim, o dos AirPods também não vai ser igual aqueles, até dos AirPods Max, né, que são aqueles grandões, não vai ser igual o dele, até porque é um design muito diferente, não tem como, é um negocinho pequenininho que vai dentro do seu ouvido, é muito diferente de um fone grande mesmo, que pode ter mais tecnologia, né. Mas eu acho que talvez o cancelamento ativo dos AirPods Pro vai numa frequência que é mais interessante de cancelar do que aqui. Talvez seja algo que a Samsung possa mudar com alguma atualização, não sei dizer, mas não duvido, porque esses fones costumam receber atualizações frequentes que adicionam bastante coisa, então não dá para falar com certeza. Mas aqui já é um cancelamento que super atende, não é que é uma tranqueira igual dos Buds Live, né, que praticamente não existe. Aqui realmente é um cancelamento que faz diferença. A parte de bateria eu nem comentei com vocês, mas eu acho que para mim é muito simples. Eu uso ali 1 hora, no máximo 2 horas por dia, e ele aguenta pelo menos 5 horas com o cancelamento ativo ligado, então é mais do que suficiente para a maioria das pessoas, para o meu uso, então não preciso nem falar, dura muito tempo. Uma vantagem dele é justamente a resistência à água. Os AirPods não podem ser submergidos, eles até aguentam suor ou uma chuva mais leve, mas eles não podem ser submergidos igual a esses, então esse é um ponto interessante para algumas pessoas, né? Já a questão de som é uma coisa um pouco mais difícil de falar, vai de cada um, da preferência de cada um, mas no geral os testes que eu vi o pessoal prefere o Buds Pro, até pela personalização no equalizador, enfim. Mas para alguns sons o AirPods continua sendo melhor, então o Buds, no geral, ele parece sim ter um som mais agradável, mas vale lembrar que os AirPods já foram lançados faz um tempo, e pode ser que tenham aí uma atualização, um modelo novo em breve, então também é difícil dizer. Eu acho que os dois vão ter um baita som, mas realmente é um som muito agradável aqui, não é nada que mudou minha vida, mas eu acho que é assim um som bem bacana. O que realmente mudou minha vida são os recursos que ele adicionou, todas essas partes de software que eu mostrei para vocês, que realmente ficou bem interessante para o meu uso, pelo menos. Já essa parte do design que eu queria comentar com vocês, por isso que eu tô falando dos AirPods. O que acontece? Eu achei eles bem confortáveis, eu acho que... E eu gosto bastante dessa parte de ser discreto, né? Quando você coloca ele aqui, ele fica quase no nível do seu ouvido, então é bem interessante, pretinho, bem discreto. Eu não gosto muito daquele design dos AirPods que ele sai uma partezinha para cá, eu não acho muito legal, mas tem uma vantagem. Os AirPods, eles têm a entrada deles direto aqui no seu canal, então você encaixa eles aqui e o resto dele vem para cá, ele não chega a encostar muito aqui. Isso é interessante para o conforto também, porque você só sente que você tem algo aqui, o cabinho nem fica encostando em você, né? Então só parece que tem algo entrando aqui, parece ser um fone menor, apesar de realmente não ser. O que acontece aqui é que você coloca o fone e ele está encostando nessa parte. Ele não machuca igual o Buds Live, não machuca nem um pouco, mas você tem a impressão de ter algo maior no seu ouvido, apesar dele sair bem pouco, né, da parte da sua cabeça aqui. Eu acho isso bem legal, até por questões de vento no microfone, enfim. Mas fica essa observação, né? Vai de cada um, eu acho eles super confortáveis, mas eu acho interessante também a solução da Apple em questão de conforto. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu falei dos principais recursos, fizemos um teste prático aí, espero que tenha sido suficiente para vocês. Mas eu vou responder também as dúvidas que vocês tiverem. E no geral, eu gostei muito desse fone. Eu finalmente consegui a cor preta que eu queria, consegui um fone com muitos recursos interessantes, apesar de não ser o maior fã de fones de ouvido. E eu acho que não dá pra dizer que é um fone que super vale a pena, porque até por R$ 1.400 é um fone caro, mas se você for pegar a concorrência, os próprios AirPods que eu mencionei, os Bose, os Sennheiser, Sonys também são super caros, ele é o melhor custo-benefício, eu acho, aqui no Brasil, quando se fala desses fones mais top de linha, né? Mas eu já falei aqui no canal, os Galaxy Buds originais, os Buds Plus, são fones que você acha por 300, 400 reais novos ainda, lacrados, e são fones excelentes para a maioria das pessoas. Aqui é para quem quer realmente recursos mais avançados, que são bem interessantes, sim, não são besteira, são fones bem interessantes, mas é assim, eu acho que eles valem o preço deles, mas eu acho que vão ficar interessantes quando eles começarem a baixar de preço, que vai acontecer, isso é certeza, e aí quando eles estiverem ali abaixo de R$ 1.000, vai ser
o ideal. Aí eu acho que vai ser perfeito para você comprar e ter um fone desses, que eu acho que vai ser bem bacana. Antes de terminar o vídeo, eu queria mostrar para vocês aqui o widgetzinho que tem dos Buds Pro. Então já tem isso para os outros Buds, né? Mas eu adicionei aqui, bem interessante, ó. Aqui você liga o cancelamento de ruído ou o som ambiente. Aqui você bloqueia os toques, caso esteja te atrapalhando. E aqui você tem a bateria dos fones e do estojo. Quando está aberto você vê a bateria do estojo. Aqui é bem interessante, eu tenho esse widget no meu tab e no meu celular, que aí eu tenho um controle bem fácil ali na minha mão para poder mexer com os fones. Lembrando que tem os comandos direto no fone, né, gente? Aqui você consegue personalizar tudo, você consegue com um toque ir para o som ambiente, depois um toque mais longo ir de volta para o cancelamento de ruído. Então também dá para controlar direto do fone, mas para mim é uma facilidade. E é isso, para mim foi uma baita oportunidade. Resgatar o voucher eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que podia realmente acrescentar no meu dia a dia. E se é algo legal para eu trazer para o canal também, foi esse fonezinho aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentem aí que eu vou responder todos vocês, tá bom? E é isso, gente. A gente se fala aí no próximo vídeo. Valeu e tchau!